Essa é uma proposta de linha do tempo. É uma possível abordagem, tem outras, mas aqui vai a minha sugestão. Quando a gente vai olhar para o texto bíblico, a gente está falando, na verdade, de ler um texto. Então, nós vamos entrar num caminho que nós chamamos de processos hermenêuticos, processos de interpretação. Como o texto bíblico é um texto, são histórias coletadas da vida, então é muito importante se dar conta de que, primeiro, teve um fato, um acontecimento, depois teve um conto e uma memória, depois esse conto, essa memória foi escrito, houveram redações, essas redações foram copiadas, houveram revisões e, obviamente, houveram adaptações. Por isso nós temos, inclusive, várias vezes a mesma história contada duas vezes de forma diferente no texto bíblico. Duas histórias da criação, duas histórias do dilúvio, quatro evangelhos e etc. E depois a gente tem um outro círculo que é o da leitura, que é o leitor, que somos nós que estamos lendo. E é importante se dar conta de que a gente vai ao contrário, né? A leitura relê e interpreta o escrito relê e interpreta o que foi contado, e o que foi contado relê e interpreta o conhecimento. Na verdade, a gente aqui está buscando duas categorias que a gente chama de Leitmotiv e Sitzimleben, que é tentando buscar qual é a motivação originária de cada texto, de cada conto, de cada história, de cada escrito, e também qual é o seu contexto vital. Onde é que esse fato aconteceu, onde é que esse conto foi contado, onde é que o escrito foi elaborado e onde é que nós estamos fazendo a leitura. Acho que é importante se dar conta de que a nossa fé e a nossa interpretação tem muito a ver com o lugar onde eu estou, com a perspectiva que eu tomo, o lugar, inclusive, geográfico, né? E o contexto em que eu vivo. Vamos dar uma olhada na linha do tempo do que nós chamamos de Novo Testamento. De novo, isso é uma abordagem, uma possibilidade. Aqui eu vou utilizar o ano 1 como o tempo do nascimento de Jesus, mas eu acho que é importante se dar conta de que houve um erro de cálculo no calendário gregoriano. Na verdade, se a gente imagina que Jesus é contemporâneo daquele episódio do Herodes, então Jesus deve ter nascido mesmo mais ou menos entre -4 e -5 da Era Comum, ou antes de Cristo. Depois, o outro fato que a gente conhece são 12 anos mais tarde, que é a apresentação de Jesus no templo, o Bar Mitzvah dele, né? Isso é uma data que a gente só vai encontrar no Evangelho de Lucas, é uma obra absolutamente lucana, e há uma informação importante, é que todo mundo passa por isso, né? Todo menino vai ser apresentado no templo. Então aqui a gente vai perceber que o Lucas tem uma agenda, tem um objetivo. Por que só o evangelho dele apresenta Jesus do jeito que apresentou aos 12 anos? Então isso é uma coisa que a gente tem que perguntar. Depois teve uma caminhada longa, da qual nós não conhecemos, então, portanto, não deve ter sido muito relevante, muito importante, da infância de Jesus, da juventude de Jesus. Obviamente tem muitas especulações, mas aí são só especulações. E ele começa a vida, o que nós chamamos de vida pública dele. E a vida pública de Jesus vai se iniciar com o assassinato de João Batista. Então é muito importante essa relação entre esse fato de que o João o Batista foi assassinado e parece que Jesus se dá conta de que ele tem que começar algo novo. Aqui nós vamos ter mais ou menos 3 anos. Acho que é importante também se dar conta de que nós só temos 3 anos de vida pública de Jesus por causa de um evangelho tardio, que é o evangelho de João, que vai apresentar 3 Páscoas. Então, portanto, 3 anos. Mas se a gente for seguir somente os evangelhos sinóticos, nós aqui estamos falando bastante dos evangelhos sinóticos, a gente só vai encontrar mais ou menos 1 ano e meio, porque só vai ter uma Páscoa relatada. E aí, no final desse ano e meio ou desses 3 anos, a gente tem o assassinato e a ressurreição de Jesus. Depois disso, as 2 décadas que se seguiram,
entre os anos 40 até os anos 50, todos nós sabemos que houve uma expansão muito grande do movimento de Jesus. Muita tradição oral, a gente não tem nenhum escrito do Novo Testamento aqui ainda. E, obviamente, o nascimento das primeiras igrejas. O movimento de Jesus vai levar ao nascimento, à organização das primeiras comunidades que são seguidoras de Jesus. Isso tudo aqui acontece até o ano 33, mais ou menos, a gente está no mundo da Palestina. Depois, quando a expansão do movimento de Jesus acontece, a gente vai estar fora da Palestina, na diáspora agora. Vamos olhar um pouco agora a linha do tempo dos escritos, que é o que nos interessa aqui. Entre os anos 51 e 60, a gente tem os primeiros escritos do Novo Testamento. É importante lembrar que os primeiros escritos são formados pelas cartas de Paulo, que muita gente concorda que são só 7 que são autênticas. São essas que estão aí. Depois nós vamos ter um pequeno período entre os anos 60 e 70, que foi um período muito controverso, de muita guerra, muita luta. Todos aí devem lembrar a experiência do Nero. E muita gente acredita que a primeira parte do Apocalipse, o coração do Apocalipse, foi escrito ali naquele período também. E depois foi reeditado, recuperado tardiamente. Nos anos que antecederam os anos 70, a gente vai ter uma insurreição muito grande do mundo judeu no Império Romano, que vai culminar em Jerusalém com uma guerra muito grande, conhecida pela Guerra Judaica. Nesse ambiente, muita devastação, muitos conflitos. Para vocês terem uma ideia, aqui nesse período nós tivemos 4 imperadores. No ano 69 foram 13 imperadores, imagina. E aí a gente teve a destruição do templo e a devastação, morte da maioria dos grupos. A partir daqui a gente começa então a pensar nos evangelhos e em outros escritos. Então a gente vai ter o primeiro evangelho, que é o Marcos. Nos anos seguintes, a gente vai ter o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Mais tarde, o Evangelho de João, junto com Hebreus, o restante do Apocalipse. E por fim, a gente ainda vai ter pedaços do Apocalipse, as cartas de João e as cartas dos discípulos de Paulo, Timóteo, Tito e uma segunda carta de Pedro. Então aqui a gente tem a primeira geração dos cristãos, que nós chamamos, o movimento de Jesus. A gente tem a segunda geração dos cristãos, onde estão todos os evangelhos. E uma terceira geração dos cristãos. E é importante notar cronologicamente como os escritos, as teologias, a organização das igrejas vão se modificando. Mas esse é um assunto para um outro curso. Só para a gente ter uma noção, então, do quão os evangelhos são importantes, que tem umas setinhas para a gente se dar conta de que os primeiros escritos de Paulo, por exemplo, vão falar do assassinato e ressurreição de Jesus. Paulo não se preocupa muito com a vida de Jesus, né? O Evangelho de Marcos, anos mais tarde, já começa a se preocupar. Então ele vai um pouquinho mais atrás. Então Mateus e Lucas vão um pouco mais tarde, mais antes. E vão falar, os seus 2 evangelhos começam com o tempo do nascimento de Jesus. E por fim a gente tem o Evangelho de João, que é o evangelho que vai lá nas origens. Então, as mesmas frases que a gente encontra no Gênesis, a gente vai encontrar no Evangelho de João. Essa é um pouco para a gente ter uma ideia onde é que estão os evangelhos e qual é o objetivo deles, né? Vocês podem perceber que quanto mais as comunidades vão se distanciando do movimento de Jesus, mais necessidade elas têm de buscar inspiração e compreensão. Porque o período dos anos 70, 80, 90, 100 foram períodos de muita crise, de muitas perseguições e de muitas perguntas. Por isso, estudar os evangelhos, entrar no mundo dos evangelhos, é entrar nesse mundo das grandes perguntas. Espero que a gente consiga seguir adiante com isso. Muito obrigado.